representadas ali naquilo que nós também conhecemos como dons ministeriais, que seriam ali os apóstolos, profetas, não é? Evangelistas, pastores e mestres. E nessa situação, estes foram levantados por Deus exatamente com a finalidade do aperfeiçoamento dos santos. Porque todos agora em Cristo estão sendo levantados para a vida, não é, da morte para a vida, e através da palavra, nessa nova vida em Cristo, estão sendo aperfeiçoados com o propósito do cumprimento, não é, da boa vontade e dos projetos e ações, não é, que Deus preparou de antemão para todos nós. É o que ele está descrevendo no capítulo 4. E o efeito da palavra, não é, sendo o apóstolo Paulo o apóstolo, sendo o apóstolo Paulo profeta, sendo o apóstolo Paulo evangelista, pastor e mestre, ou seja, na manifestação, não é, do Espírito através da vida do apóstolo Paulo, ele agora começa a doutrinar, dizendo, não é, que nós devemos nos despir do velho homem, abandonar, portanto, as práticas do velho homem e nos revestirmos do novo. Essa explicação da vestimenta é uma analogia que faz o apóstolo Paulo para identificar ações que já não são mais, não é, coerentes com a prática do novo homem em Cristo Jesus. Então, diante disso, ele traz essa analogia e começa a dizer que estes, os que estão revestidos do novo homem, são filhos da luz, e sendo filhos da luz, portanto, agora devem andar como os filhos da luz, e não como os filhos, não é, da escuridão, ou filhos da desobediência, que é uma outra característica que o apóstolo Paulo apresenta. E aí, no final do capítulo 4, nós vamos vendo que ele vai tratando de aspectos sobre mentira, ele vai falando sobre a ira, como comentamos na aula passada, ele vai falando sobre a derivação das ações para que ninguém tivesse dúvidas, não é, do que é que caracteriza a manifestação do velho homem. E aí, diante disso, é muito importante a gente só pontuar, não é, que apesar de sermos, não é, em Cristo nova criatura, e que as coisas velhas já passaram, ficaram para trás, e a gente segue para o alvo, que é Cristo, não é? O velho homem e a velha natureza permanecem, porque nenhum de nós, pelo menos não até agora, está na glória com o Senhor, está aqui nessa condição e vivendo sob uma condição de julgamento que vem desde lá de Adão e Eva. Este mundo que nós vivemos é um mundo que está sob juízo de Deus, não é? E agora, no capítulo 5, ele vai, inclusive, tratar algumas coisas acerca disso. E, portanto, nós todos estamos também, não é, sob influência da carne. Portanto, ele vem apresentar, se isso não fosse uma situação, se isso não fosse uma realidade, o Espírito Santo não dedicaria tempo do apóstolo Paulo para escrever esse tipo de coisa. Se está aqui na Bíblia, é para orientar e, portanto, uma situação que é perigosa para todos nós. Não mais a título de salvação, porque se está em Cristo é nova criatura, nasceu de novo. E essa nova criatura, ela não nasce nos padrões do antigo, mas nasce no padrão do novo Adão, o último Adão, como a Bíblia o chama, que é o Senhor Jesus. Então, essas ações não põem em risco a salvação, porque a salvação não depende de mim e nem de você, depende de Cristo. E a obra de Cristo, ela é perfeita. Agora, então, qual é o prejuízo para mim e para você? Ora, é o nosso dia a dia, é a nossa vida, não é? E o cotidiano, são as ações, não é, que nós tomamos todos os dias e que se refletem em também consequências no nosso dia a dia. O mesmo apóstolo Paulo vai dizer em Gálatas, no capítulo 6, que tudo aquilo que se planta, se colhe. Se colhe corrupção se você semeou na carne e vai colher vida se você semeou no espírito. Então, isto é apresentado para identificar que há influência da velha natureza. Eu me lembro no tempo de seminário que um dos professores lá sinalizou como se fossem dois prédios, não é? Um do lado do outro ali. E este prédio, ele foi implodido.
não é? Colocaram um monte de bomba lá e implodiu o prédio. O prédio já não está mais lá, mas o entulho daquele prédio permanece. Sendo, portanto, essa antiga natureza não mais a estrutura vital da nossa existência, porque existe uma nova agora em Cristo. Agora, o entulho da antiga está aí ainda, não é? Se você der um beliscão aí, você vai perceber os entulhos da antiga. Se você tem pensamentos que, de repente, você toma, se cai em si e fala, meu Deus, o que eu estou pensando? Perdão, senhor, olha que bobagem que eu pensei. Essa ação que aconteceu é exatamente o que a Bíblia também vai chamar de batalha espiritual, sendo a carne militando contra o espírito. É a própria carne tentando, não é, conduzir a inclinação natural dela à corrupção. Então, agora é uma chamada de que andemos no espírito. Como ele mesmo vai dizer no capítulo 4, não é? No verso 1, ele diz assim, não é? Como prisioneiro no Senhor, eu rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Então, há agora um chamado à atenção de que nessa nova vida existem padrões do mundo que já não são mais adequados. E aí ele traz todo esse contexto aqui no desenrolar do capítulo 4, a partir do verso 17. E quando ele chega no final, lá no verso 32, que é o comparativo entre o velho e o novo homem, entre a roupa do velho homem e a roupa do novo homem, né? Ele diz assim, sejam bondosos, compassivos uns para com os outros, e perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. E aqui ele põe os padrões do novo homem, que é exatamente a bondade, que expressa a bondade do Senhor, a compassividade, ou seja, essa empatia, perceber, e não só ficar percebendo e olhar e falar, nossa, tadinho, mas agir, não é? É ter uma ação em direção àquilo e à dor que é sentida no próximo. E aí, o perdão, exatamente o perdão, sendo não uma ação opcional, mas um dever, não é, do cristão, porque isso manifesta bondade e compassividade, não é? E aí ele diz que esse perdão deve ser assim como Deus, não é, nos perdoou em Cristo. Do Senhor recebemos o perdão em Cristo, ou seja, porque houve um sacrifício. E em Cristo que pagou o meu pecado, ele, não é, me perdoou. E dessa mesma sorte, olhando para Cristo, não para aquele que nos ofendeu, não para aquele que fez algo contra mim, mas olhando para Cristo, eu devo manifestar da mesma maneira o perdão, porque Deus olhou para Cristo e não para mim. Porque se ele olhasse para mim, ele veria a minha corrupção, mas olhando para Cristo, vendo a justiça de Cristo, não é? Vendo ali o pagamento, agora ele me perdoa, não é? Nós temos o perdão em Cristo. E aí entra o capítulo 5, meu irmão, que nós vamos começar a ver a partir de hoje. A partir do capítulo 5, o apóstolo Paulo continua, não é? Direcionando todo o entendimento que ele trouxe até aqui para a igreja de modo prático, de ordem prática as palavras que ele traz aqui. E agora, ele vai falar sobre o dia a dia de questões imorais, não é? E que fazem parte aí do cotidiano de todos nós. Nós estamos no trabalho, não é? Nem todos os que trabalham conosco têm e compartilham da mesma fé, não é? Então, no trabalho tem determinadas situações na própria igreja, não é? Eu me lembro de uma vez terminando o culto, não é? E saindo ali, eu fui cumprimentando os irmãos e tinha um casal lá. Esses irmãos não voltaram mais à igreja depois desse dia, porque eu acho que a pessoa ficou bastante envergonhada. No meio das conversas, né, cumprimentei a esposa, cumprimentei o rapaz, né, e na conversa, falando, a pessoa trabalhava na mesma área, não é, e a gente compartilhando experiências ali, teve uma hora que a pessoa, de maneira muito natural, espontânea, não é? O que a psicologia vai chamar de ato falho, ele soltou um palavrão ali, não é? Como quem está conversando e soltou um palavrão, uma palavra bastante inadequada, não é? E imediatamente ele pôs a mão na boca, percebendo que havia ali feito, né, algo dessa natureza,
se envergonhou bastante, em função da vergonha dele, que obviamente ele percebeu o erro, e eu acredito que tenha se arrependido, eu nem fiz comentário nenhum, e segui como se não tivesse escutado. Mas diante daquilo, ele não, provavelmente tenha sido esse o motivo de não ter mais retornado à igreja, mas o fato é que no nosso meio, inclusive, não é, ainda existem aqueles, não é, que estão se libertando de certas situações e condições. Então, é por isso que o apóstolo Paulo está trazendo essas questões práticas, porque tem que abandonar. Isso não é tolerável, não é? E no capítulo 5 em diante, ele começa a falar sobre essa prática que é do filho da luz, ele está falando do indivíduo. Na sequência, ele vai falar sobre o convívio, não é, na comunidade, porque ele, desde o começo do capítulo 4, ele fala sobre a unidade do espírito, e na sequência ainda ele vai tratar sobre a relação conjugal, muito semelhante ao que Pedro também vai, numa de suas epístolas, tratar. E depois de falar da relação conjugal, ele trata da relação, não é, entre pai e filho, demonstrando ali, não é, todos os tipos, vou chamar assim, de relacionamentos que existem na vida em comunidade. Na vida em comunidade, você lida com os irmãos, como nós estamos aqui, não é? Entre irmãos. Então, existem, não é, condições para essa vida em comunhão, ela ter a sua manutenção e ser uma vida saudável, uma comunhão agradável, não é, ao Senhor. E nós estamos também numa outra condição. Está bem aqui à minha frente, os irmãos não conseguem ver, mas está aqui a minha esposa. Então, existe a relação conjugal. E existe também outro tipo de relação, tudo isso dentro da igreja, obviamente, que é a relação entre pais e filhos. E que estamos aqui também, não é? Meu pai está aqui comigo, meus filhos estão aqui do meu lado, quer dizer, isso ele está abrangendo o contexto das relações, dando orientação para cada uma das etapas, e na sequência ele ainda vai falar de um outro tipo de relação, que é uma relação profissional, e que em nada se difere das demais, mantendo sempre as qualidades do respeito, não é? E compromisso e tudo mais, que ele vai abrangendo. E, por fim, lá ainda já no capítulo 6, vem o texto que é bastante conhecido da armadura de Deus, não é? Porque tudo isso, para que se viva em comunidade, para que se mantenha essa unidade na igreja, que é algo produzido pelo Espírito, pelos méritos de Cristo, não é? Isso gera, não é, conflitos, isso gera condições e que certamente vão, em algum momento, afetar algum dos irmãos, ou afetar no relacionamento conjugal, afetar no relacionamento com os filhos, ou os filhos para com os pais, seja no relacionamento profissional. Então, a maneira de que se vive, não é? Agora, diante dessa condição de nova criatura em Cristo, é debaixo dessa armadura, ou é na condição da proteção desses elementos, e Paulo faz uso ali de um soldado, de um centurião romano, como exemplo, para descrever, não é, estas armas, que não são armas materiais, não é uma metralhadora, não é um fuzil, ou um fusível, como o pessoal fala, né? Mas são armas espirituais, para se conduzir essa batalha, né? Essas várias situações que o dia a dia propõe para afetar qualquer nível dessas relações e a nossa própria para com o Senhor, não é? Então, diante disso, é o restante aqui da epístola. E no primeiro quadrante aqui, do capítulo 5, vamos dar uma olhada lá no verso 1. Ele diz assim, não é? Portanto, meus irmãos, sejam imitadores de Deus como filhos amados. E agora, não é? No versículo 1, Paulo, depois de descrever todas essas características do que é o velho homem e do novo homem, despir-se do velho e vestir-se do novo, agora ele traz como se fosse um grande totalizador, não é? Em suma, sejam imitadores de Deus como filhos amados. E aí o apóstolo Paulo traça aqui para todos nós, pelo Espírito, não é? Qual é o padrão universal de moralidade? É Deus, meu irmão.
é padrão universal, para todos, não é? Eu não tenho que imitar nada além de Deus, meu irmão. Eu tenho que olhar para Deus, o meu alvo é Cristo. Cantamos, inclusive, um louvor há alguns finais de semana atrás que dizia isso, né? Que o nosso alvo é Cristo, é olhar para Ele e imitar. Imitar no quê? Ora, você acabou de ler o verso 32 comigo. Sejam bondosos, sejam compassivos uns com os outros e perdoem-se mutuamente, como Deus os perdoou em Cristo. Portanto, agora, se Deus nos perdoou em Cristo, da mesma maneira, nós devemos perdoar os nossos irmãos em Cristo. Então, ele está dizendo, sede imitadores de Deus, em toda essa atitude e no princípio da moralidade e no padrão de santidade. A gente sabe que a gente tem limitações, é conhecido isso, e a Bíblia, inclusive, destaca as limitações, mas, apesar de destacar a limitação, ela incentiva, e é esse o caminho de todos nós, que nós devemos buscar um padrão elevado, e o padrão elevado é Cristo. Nós não devemos tomar forma do mundo, mas nós devemos tomar forma daquele que é o Senhor Jesus, percebe? Então, agora ele diz, sedes imitadores de Deus, como filhos amados. Numa outra situação, o apóstolo Paulo vai dizer, sedes meus imitadores como eu sou de Cristo. Algumas pessoas vão olhar para esse outro versículo, não é? E vão entender que Paulo está dizendo para as pessoas, olhe para mim e me imite, porque eu olho para Cristo e imito a Cristo, não é? E aí essa maneira de entender dá a intenção, não é, de que Paulo está trazendo um holofote para si, como uma referência, para que as pessoas olhem para ele e tenham como ele, não é, um proceder. Não me parece razoável pensar assim, porque o próprio apóstolo Paulo não se classifica, não é, digno do apostolado. Ele mesmo diz que ele é apóstolo por obra de Deus e não dele, porque ele é o menor dos menores. Ele mesmo diz que ele foi perseguidor da igreja, que ele não se percebe merecedor. Então, não é razoável pensar que o apóstolo Paulo bota um holofote em si e diz, olha, me imite. Mas o que o apóstolo Paulo está sugerindo é exatamente neste outro versículo, não é? O que ele diz aqui no capítulo 5, verso 1. Portanto, sede imitadores de Deus. Então, quando ele diz, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, à luz de Efésios 5 primeiro, dá-se agora a compreensão de que a intenção de Paulo é dizer, do mesmo jeito que eu imito a Cristo, você imite a Cristo. Não me imite porque eu imito a Cristo, mas imite, não é? Ou seja, replique a minha ação de imitar a Cristo. O alvo não é o apóstolo Paulo, é Cristo. O alvo é Deus, como ele diz aqui no capítulo 5, verso 1. Então, há algumas confusões na intenção, não é, de demonstrar como se o apóstolo Paulo, não é, estivesse arrogando para si uma condição e não parece razoável à luz de todos os seus outros escritos, mas parece, não é como ele diz aqui, que ele está nos ensinando qual é o alvo, onde nós devemos mirar, que é em Cristo, é em Deus, meu irmão, é sempre ali. E é essa a ação da igreja. A igreja, ela é cristocêntrica, ela nunca é antropocêntrica, ela não mira no homem, nunca. Qualquer pregação que você ouvir por aí falando do homem, não é? É uma pregação falando do homem no centro das coisas, não é? Isso é furada, meu irmão. Foge disso como e bota isso, repreende isso, não é? Porque isso não vem de Deus. E a gente começa, a partir daqui, a entender que toda a ação é de Deus. Então, por que eu vou imitar um homem? Eu tenho que olhar para o meu Senhor e refletir a imagem, não é, dele, não refletir a imagem de outros homens. O pastor, pera lá, o senhor está dizendo também que a gente não pode usar outras pessoas como referência? Não, não é isso. Estou dizendo que o padrão universal de moralidade é Deus, e que Paulo nunca trouxe o holofote para si. Agora, nós podemos ter outros homens de referência? Claro, eu tenho, não é? Eu tenho, e está aqui presente conosco, aqui, meu pai que me ensinou o caminho da fé,
não é? E me ajudou a trilhar o caminho da fé, é uma grande referência para mim, não é? Não somente o meu pai, mas eu tenho os professores, outros irmãos que, não é, na sua experiência com Deus, nos inspiram. E assim como lá em Hebreus vai dizer que nós estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, não é? Nós também devemos andar pela fé. Que nuvem de testemunhas é essa que ele está falando? Ora, ele citou Adão, ele citou Abraão, ele citou Sara, ele cita lá tantas outras pessoas, não é, que passaram pelo Antigo Testamento demonstrando a fé que aqueles homens tiveram. Então, que nós devemos, da mesma maneira, andar, não é, na fé. E é isso que a Bíblia apresenta, só para que não tenha nenhuma dúvida. Então, agora ele diz que como filhos amados que nós somos, não é, nós devemos imitar a Deus. Assim como o filho, não é, sempre reflete a figura do pai, eu me lembro aí de várias situações de pessoas comentarem, né, falando, puxa, né, eu vi o teu jeito de sentar e cruzar as pernas aí, seu pai é escrito, né? Pessoas que às vezes ligam e eu atendo, confundem a minha voz ou o meu jeito de falar com o meu pai, apesar de eu achar que é totalmente diferente. Né? Mas tem gente que confunde, não é? Então, é natural que o filho herde traços, não é? E não somente herde, mas alguns ele também mira, porque é a referência que ele tem. Assim também como filhos amados, não é? A nossa referência é o nosso pai, não é? Então, meus irmãos, ele segue dessa maneira dizendo, olha, sedes imitadores de Deus como filhos amados, porque ele acabou de descrever que o filho da luz, que é um filho amado, não é? Que é alvo da graça, foi alvo de todo o sacrifício de Cristo na cruz, não é? Foi alcançado por tudo isso, por isso, filhos amados, para demonstrar que toda essa ação de Deus é fruto e resultado do amor que ele tem, não é? Nós devemos imitá-lo. No verso 2, ele continua a descrever exatamente essa ação de réplica das atitudes, não é? Com referência em Deus. Verso 2, vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. E agora, o apóstolo Paulo, ele diz, olhe para Deus. E agora ele traz a referência de Cristo. Apesar de, em alguns momentos, ele tratar como questões diferentes, o pai e o filho, para que a gente pudesse compreender a eternidade e pudesse compreender a ação, não é, dentro do tempo de Cristo, agora ele faz a referência de Deus apontando para Cristo, ou seja, tem a mesma essência, ou seja, o Senhor Jesus é 100% Deus e é 100% homem, aquilo que nós chamamos de união hipostática, duas naturezas diferentes e que não se relacionam e convivem juntas na mesma pessoa, que é o Senhor Jesus. Essa, né, é a união hipostática. E aqui no verso 2, ele exalta isso, dizendo, olha, vivam em amor, porque você tem que imitar Deus. Então, Deus, ele manifesta o amor, não é? Nos perdoando, como ele acabou de falar. Como também Cristo nos amou, porque ele se entregou por nós como oferta de sacrifício, não é? E aroma agradáveis a Deus. Então, essa ação sacrificial, não é? Por amor, é algo que agrada a Deus. E isso agora, ele está comparando com o modo de viver. Então, em vez da mentira, em vez da ira, do tratamento brusco, não é? Mas que sejam compassivos, que sejam bondosos, porque isso expressa aquilo que Deus fez por nós em Cristo, não é? É por isso que ele traz essa referência. E aí, ele continua, porque ele está tratando do indivíduo aqui, não é? Ele está tratando de questões pessoais, e por isso ele aponta para Deus, porque ele dá o padrão da moralidade, não é? E aí, no verso 3, ele vai mais a fundo, não só dizendo de ações, mas agora de questões que são de foro mais íntimo, não é? Que às vezes a gente não pronuncia, mas está aqui no pensamento, está no coração, e ele diz, olha lá, entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e cobiça, porque essas coisas não são próprias para os santos.
e agora ele traz mais uma qualidade daquele que está em Cristo, não é? Além de ser nova criatura, de estar revestido, não é, dessa nova vida em Cristo, é a qualidade de santo. Santo no sentido, obviamente, de separado, não é? Separado deste mundo, separado daqueles que estão mortos e trazidos para a vida. Então, esse padrão de imoralidade não é compatível com os santos. Por isso, não deve haver nem sequer menção. E aí, quando ele fala nem sequer menção, quer dizer que o ato da imoralidade não é, está longe, nem está passando, ele nem está falando do ato, mas ele está falando da menção. E a menção pode ser entendida aqui como a intenção, não é? E se tal coisa acontecesse, né? Nem isso deve brotar no nosso coração. E Tiago vai dizer lá na sua epístola, né, que o fato da gente passar por várias situações complicadas é por causa desse desejo, não é, terrível que brota no coração de todos nós, não é? E é deste mesmo desejo terrível que agora o apóstolo Paulo fala que nem menção, não é, deve passar, não é, no nosso coração, na nossa mente, não é? De maneira alguma. A gente deve fugir disso. E aí um bom exemplo do assunto é José, não é, lá no Egito, quando a Bíblia não dá o nome daquela mulher, mas não é, o pastor Aguiar trouxe a revelação do nome dela, a Patifona, não é, tentou agarrar José, e José fez o quê? Ele, saiu correndo, não é? Independente de qualquer coisa. E é esse o movimento que nós devemos ter, não é? Diante aí da questão que envolve a imoralidade. E nisso tudo, de novo, nós estamos em lugares como no trabalho, que tem pessoas que não são cristãs, a gente frequenta shoppings, a gente frequenta mercados, a gente anda, não é, por parques, ruas, eu sei lá por onde você anda, e onde nós vamos, meu irmão, qualquer lugar que a gente for, nós vamos encontrar filho da luz e nós vamos encontrar filho da obediência. E no convívio, que Deus não nos apartou de nada disso, mas Deus nos deu uma nova vida para aprender a lidar com tudo isso, não é? Vão haver situações que vão instigar, que vão ficar ali buzinando na orelha. E diante disso, diz o apóstolo Paulo, que nem sequer a menção da imoralidade deve passar. E aí nós vamos ver que isso é tão profundo que ele vai tratar até da maneira como a gente fala, não é? Agora, no verso 4, ele diz que não haja obscenidade, não é? Coisas obscenas, imorais, né? Inadequadas, meu irmão, em tudo, não haja obscenidade, não é? Essa declaração, ela abrange toda a condição da existência. Não haja obscenidade. Não haja obscenidade no modo que você tem de se vestir, que não haja obscenidade no modo que você tem de falar, que não haja obscenidade nos seus pensamentos, que não haja na sua fala, a gente já tratou aqui, não é? Mas nos seus gestos, não pode ter gesto obsceno, porque nada disso, se nós estamos olhando para Deus, que é o nosso padrão de moralidade, a gente não encontra nada disso em Deus. Então, não é isso que eu tenho que repetir, não é isso que eu tenho que imitar, eu tenho que imitar Deus. Portanto, em Deus não se encontra absolutamente nada disso. Então, determinados tipos de brincadeiras, de piadas, de falas e determinadas coisas, são coisas do velho homem, não é? Algumas pessoas falam, mas é muita caretice isso, mas Deus leva bastante a sério essa questão, meu irmão. Não é questão de ser careta, e careta é uma expressão da minha época, da década de 80, né? Eu fiz 43 anos, inclusive. Eu não sei como é que fala hoje, mas eu já sou tiozão, então vou usar a expressão que eu conheço, né? É ser careta, não é? Independente, isso não é padrão para mim e para você. E também não quer dizer que o crente tem que ser aquele cara xarope, chato, que não dá risada, sisudo, que é o santarrão, que anda assim, tarará. Ué, nós todos temos senso de humor, não temos? A gente sabe, não é? Brincar, e a gente sabe os limiares, não é, da brincadeira e da imoralidade, ou da brincadeira que traz perversão à coisa. Então, é simples quanto pensar acerca disso e expurgar essas
que não são adequadas para o novo homem. Então, agora ele diz que não haja obscenidade em todas as formas. E aí ele continua, nem conversas tolas. Essa conversa tola, se ele está falando de imoralidade sexual, é aquele tipo de conversa que vai falar da roupa da moça, ou que vai falar do tamanho do quadril de não sei quem, e que vai falar do decote do não sei o que lá, e que vai... Conversas tolas, não é? Conversas de, porque você, não sei o que, pulou a cerca, não sei o que lá. Ou seja, é brincadeira isso, não é? Não está, obviamente, ofendendo e falando nada que queira apontar uma realidade, mas é uma brincadeira, só que é uma brincadeira e é uma conversa tola, imoral. Isso deve ser tirado, não é, do nosso contexto. E aí ele continua, nem gracejos imorais, nem gracejos imorais. E aí, meu irmão, gracejo, você já sabe o que é um gracejo, né? Está falando das piadinhas, das brincadeirinhas, no que envolve a imoralidade. Então, entra tudo, absolutamente tudo. Se tem relação com qualquer aspecto de moralidade, isso não serve para mim e para você, não é para mim e para você, e já está declarado, portanto. Então, o ato de execução, não é, caracteriza o quê? Errar o alvo. E o que significa pecado? Se não, a palavra, não é? Errar o alvo. E é exatamente isso que a gente deve evitar. Não é? Gracejos imorais. Pastor, dá um exemplo. Claro que sim. Tem determinados tipos de dança que o mundo tem por aí, que tem que rebolar, por exemplo, né? Não estou dizendo que rebolar é pecado, mas estou dizendo que a imitação daquele tipo de dança, que bota a mãozinha no joelho, dá chacoalhadinha para lá e para cá, e faz não sei o que lá, não é? Que é, entre aspas, uma brincadeira, isso é um gracejo imoral, não é? Está sensualizando uma coisa e que, por mais desprovida de intenções malignas que tenham, é um gracejo imoral, não aponta para Deus, mas aponta para o mundo, não é? E é isso que a gente deve evitar de toda sorte. Então, apenas para você ter um exemplo, mas todo tipo de gracejo imoral, não é? Imitações e coisas assim, entram ali. E depois de falar nem gracejos imorais, que são inconvenientes, não é? O apóstolo Paulo aqui na sua maneira de expressar, não é? Mas, ao invés disso, a gente deve manifestar ações de graça, não é? Demonstrar a nossa gratidão a Deus, não é? Por ter um trabalho, por ter uma família, por ter, não é? Todas as condições que em Cristo, que ele explicou até aqui, nós temos. Então, a ação de graça é representada em não praticar esse tipo de coisa. Então, em vez de ficar fazendo tudo isso, não é? Nós devemos andar no Espírito, e nisso nós estamos ali com ações de graças, não é? E aí no verso 5, ele continua, porque vocês podem estar certos disso, nenhum imoral ou impuro ou ganancioso, que é um idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus, não é? E aqui, de novo, ele traz a separação de Cristo e de Deus, e o reino é dele, não é? De Deus, Cristo e Deus. E aqui há uma aparente separação, mas é o mesmo reino, é um reino só, é um único Deus, não é, que nós temos, não é manifestado ali em duas pessoas. Então, ele está dizendo que este tipo de imoralidade nós não encontraremos no céu, porque esse padrão de moralidade é do filho da desobediência. E quem é o filho da desobediência? É aquele que não nasceu de novo. Capítulo 2 de Efésios, dessa epístola, ele vai descrever quem é o filho da desobediência, não é? Estes são os que não nasceram de novo. Agora, quem herda o reino dos céus? É quem nasceu de novo. É a conversa de Jesus com Nicodemos, que tem que nascer de novo para ver o reino dos céus. Porque o reino dos céus não é algo que você entra, mas você nasce lá dentro, não é? Brasileiro é quem nasceu no território brasileiro, né? Nacional aqui no Brasil. Mexicano é quem nasceu no Paraguai, no México, e assim por diante. Então, entrar no Brasil não significa que se tornou brasileiro, ainda que você ganhe cidadania. Você não nasceu aqui, não é? Então, o reino de Deus da mesma maneira, como disse Jesus, né? Tem que nascer de novo para ver. É como se fosse uma nave, uma espaçonave alienígena, igual de filme, né?
que ela está invisível, digamos assim, né? Você está olhando, mas não está vendo porque ela está invisível. Mas lá dentro, quem está lá dentro consegue vê-la perfeitamente, porque está invisível para os de fora, não é? Assim é para esses os filhos da desobediência, não é? O reino de Deus é só para aqueles que nasceram de novo. Portanto, os que nasceram de novo e que são herdeiros, eles devem olhar que esse comportamento, não é? É um comportamento de quem não herda, e por isso eu não devo imitar. Não quer dizer que o fato de que eu o pratique, eu perca a minha condição ou a minha salvação. Quer dizer que isso vai ter consequência para mim. Quer dizer que eu estou desonrando o meu chamado, eu estou desonrando o meu Senhor, e há consequências, porque Deus é um Pai que corrige. Mas não é a questão da salvação que ele está pondo em voga aqui. Só o cuidado para não entrar no discurso legalista, porque não é isso que está dizendo o apóstolo Paulo. E aí ele vai trazer mais um elemento no verso 5 que é interessante, que a ganância é manifestação de idolatria. A gente acha que ganância, não é? Tem aquela ganância santa e tudo mais. Tem que tomar muito cuidado com a classificação, porque às vezes está usando a palavra errada. Mas a ganância, segundo o apóstolo Paulo, é idolatria. O ganancioso é porque ele adora Mamon e não a Deus. Ele quer o dinheiro, ele é um ganancioso. Por isso, citado como idólatra, não é? E aí no verso 6, ele traz mais uma advertência. E ninguém vos engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. E aqui ele traz um alerta. Para quem? Para o falso profeta. Ninguém vos engane, porque é por conta deste engano, não é, que vem sobre eles, os que enganaram, os filhos da desobediência, que vem a ira do Senhor, se manifesta a ira. Agora, que tipo de discurso que a gente pode ouvir que é o que Paulo está me alertando aqui, ninguém me engane? Ora, é o discurso do sofisma, né? Uma piadinha aqui, o pastor está falando que não pode moralidade, uma piadinha de nada, isso é inofensivo, né? Este é o ninguém vos engane. Não caia, o que o apóstolo Paulo está dizendo, não caia nessa conversa furada, porque estão tentando te enganar com sofisma. Quem tenta enganar com sofisma é porque é filho da desobediência, não nasceu de novo. É o falso profeta, é o falso mestre. E sobre eles vem, não é, a ira de Deus. E, meu irmão, eis aí um ponto bastante interessante para a gente olhar aqui, não é? A gente sempre conhece o discurso de Deus, não é? Sendo Deus é amor. Inclusive, tem até uma comunidade que leva, não é, como placa esse nome, Deus é amor. Mas, sim, é verdade, e glória a Deus por isso. E nós somos alvos desse amor de Deus. Mas é tão verdade quanto Deus é amor, de que Deus também é justo. É tão verdade, não é, que Deus manifesta amor, manifesta justiça, que Deus também manifesta ira. Então, tem muita gente que fala, não, quando ouve falar sobre Deus, não é, trazendo juízo e tudo mais, não, meu Deus não é assim, meu Deus não é assim. Então, bastante cuidado, porque é este o discurso, exatamente esse o discurso, tentando atenuar o pecado, tentando atenuar a consequência do pecado, para que a pessoa não se sinta mal, aquela intenção de dar aquele afago na cabeça do crente, né? De fazer com que o crente esteja no centro das coisas, com alguma finalidade torpe, né? Mas não vos engane. Deus, ele manifesta ira. O dilúvio é manifestação da ira de Deus. Não tenha dúvida acerca disso. As pragas que foram lançadas no Egito, Deus, ele mesmo disse expressamente que ele quis demonstrar a sua ira, para que todos conhecessem que ele é o Deus. Não é? Então, não caia nessa história, não é, de que Deus... não caia nessa história de achar que para por ali, de que Deus é amor, porque ele é, e glória a Deus por isso. E porque ele é amor, ele também é justo e manifesta a ira. A Bíblia explica sobre isso e está em todos os lugares. E eis aí a dificuldade de muita gente, porque muita gente vai olhar para o Velho Testamento e vai ver, entre aspas, não é, Deus de uma maneira. Deus matando aqueles que põem a mão na arca, Deus matando aquele que foi lá e os filhos, não é? Do sumo sacerdote, por conta das suas atitudes, e aí olha para o Novo Testamento e acha que mudou totalmente, né? Que agora não, que Deus manifesta graça só no Novo. No Antigo era o julgamento e a ira, e agora é a graça. É como se Deus tivesse mudado,
não é? Deus é o mesmo, do mesmo jeito que o pecado despertou, não é? A ira de Deus, e muitas coisas aconteceram no que a gente vê no Antigo Testamento, da mesma forma, hoje, Deus continua manifestando a sua, não é, justiça e o juízo sobre, não é, a humanidade. E só a gente lê as epístolas, não é? Paulo fala sobre isso em Coríntios, a primeira aos Coríntios, ele fala aos Romanos, de que, inclusive, porque quiseram, não é, permanecer nessa vida de promiscuidade, Deus os afundou na sua promiscuidade, fazendo até com que o homem não é, se envolvesse com outro homem, mulher com mulher, e toda essa perversidade. É mais ou menos como quem diz: você não queria tanto isso, agora você vai se lambuzar de tanto isso daí. E isso, meu irmão, é juízo de Deus. Tudo isso que a gente viu no carnaval, essas situações todas terríveis que nós vimos aí, de pessoas escarnecendo daquilo que é o sagrado, isso é juízo de Deus, não é descontrole de Deus. Deus perdeu o controle, o ser humano está lá fazendo gato e sapato com Deus de jeito nenhum, meu irmão. O nome disso é juízo de Deus, e a Bíblia fala sobre isso, não é? E por conta disso, serão todos condenados, não é? Tudo isso faz parte da tratativa de Deus. Então, o verso 6, ele diz: ninguém vos engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. E quando a gente olha a palavra vem, o tempo verbal dá a impressão de dizer que, geralmente, a ira de Deus se manifesta, né? Quando você fala assim, vem chuva no mês de março, não quer dizer que está afirmando que a chuva vai chegar em março. Está dizendo que, geralmente, em março, chove. As águas de março, como se fala, né? E aí ele está dizendo aqui, olha, a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. O propósito aqui não é dizer que geralmente vem, porque de fato vem, mas é uma afirmação categórica de que Deus tem o controle e ele continua a aplicar o juízo desde os tempos, não é, de Adão e Eva. A gente nunca pode deixar passar, não é, esse contexto de que nós vivemos num mundo que está debaixo de julgamento. Nós vivemos numa carne, numa condição, esse tabernáculo, como a Bíblia fala, não é, que está debaixo de julgamento. E em Cristo, nós ganhamos uma nova natureza, e que essa nova natureza, se nós andarmos no Espírito, nós não seguimos a corrupção da carne. Então, a maneira de que a gente siga é em espírito. Por isso ele traz o verso 7. Portanto, não participem com eles dessas coisas. A gente deve evitar esse comportamento, não participar. Verso 8. Por que eu tenho que evitar tudo isso? Porque antes vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Veja o contexto. Antes vocês eram trevas, agora são luz do Senhor. Antes você estava morto nas suas transgressões e pecados. Capítulo 2, verso 1. Capítulo 2, verso 5, ele vai dizer: mas deu-lhes vida juntamente com Cristo quando ainda estávamos mortos. Pela graça sois salvos. O que ele está dizendo? Você era treva, agora você é luz. Você estava morto, agora você está vivo. Da morte, Deus lhe deu vida, e vida que vem de Cristo. Ele é o doador da vida. Por isso, vivam como filhos da luz. Diante de tudo isso, ele vai dizer: olha, você não estava morto, meu? Deus te tirou da morte e trouxe para a vida? Então agora, você é filho da luz, viva como um filho da luz. Isso não é uma recomendação que o apóstolo Paulo está dando. Não existe esse tipo de coisa na igreja. É uma sugestão, né? Tem gente que fala que a Bíblia é uma filosofia de vida. Não é filosofia de vida não, meu irmão. É a descrição de como é o padrão. Você agora está numa outra condição em Cristo, e nessa condição nova em Cristo tem um padrão de moralidade, que é em Deus. Viva como um filho da luz, não é? Tem gente que acha que é opcional. É crente de domingo e durante a semana, não é? Como diz aquela música, de dia é Maria, de noite é João, né? De domingo é uma pessoa e depois é outra. Verso 9: pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Então, a luz frutifica, porque a luz, não é? É um paralelo do Espírito, é a luz que frutifica.
A luz frutifica em bondade, justiça e verdade, não nas imoralidades ofensivas e nesse padrão que é o procedimento do filho da desobediência. Mas a luz que agora está em mim, está em você, como filhos da luz, ela frutifica. E aí no verso 10 ele traz, e aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Então agora, não é, nós devemos nos atentar para um ponto bastante interessante. Muita gente vai à igreja e procura a igreja porque está tentando buscar algo para si. Porque está tentando buscar, tem gente que vai por conta de entretenimento, não é? A igreja é divertida, a igreja tem luz assim assado, a igreja tem uma banda boa, ruim, porque o apresentador lá falando propositalmente o apresentador, né? É cheio de piadas e não sei o que lá, é divertido, né? Porque eu estou sendo entretido. Tem gente que vai lá à igreja porque precisa de alguma coisa, e quando alcança, geralmente não vem mais, né? Os 9 ex-leprosos, né? Como a gente já viu, e assim por diante. Agora o apóstolo Paulo diz que, como filhos da luz, não é? Nós não buscamos mais aquilo que é o nosso interesse e o que é agradável para todos nós, porque já não vivo mais eu. Cristo vive em mim. Já foi. Agora, o que eu busco? O que é agradável ao Senhor. Nas minhas atitudes, não é? Nas minhas prioridades. Em tudo isso, em resumo, o que ele falou. E por quê? Ora, porque eu era treva e fui feito luz. Eu não merecia, mas ganhei o dom da vida em Cristo, pela bondade do Senhor. Então, agora, todas essas coisas que são efêmeras do mundo, que não tem continuidade e que não tem valor nenhum diante da glória do eterno, né? Nós devemos buscar o que agrada àquele que me tirou da morte e me trouxe para a vida, né? Então, nas nossas prioridades das ações, isso nunca deve deixar de vir à mente. Sempre quando vem aquela preguiça, hoje não estou afim, tem tanta gente lá na igreja, sempre quando surgir pensamentos como esse, porque surgem, mas se você é um ser humano como eu, certamente você já teve esse pensamento, não é? Nós devemos lembrar o que o apóstolo Paulo diz no verso 10. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor, para buscar isso. Ora, e o que é agradável ao Senhor? Verso 11. Não participem das obras infrutíferas das trevas, mas antes exponham elas à luz, não é? O que é agradável ao Senhor? Que o Filho da luz, não é? Não ande como as trevas, mas ao contrário, exponha as trevas à luz, não é? E a partir disso, ele diz, verso 12, porque aquilo que eles fazem em oculto, até mencionar, é vergonhoso. Mas tudo o que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. E aqui é bastante interessante o que o apóstolo Paulo diz, não é? E nisso, meu irmão, eu tenho tido várias experiências acerca disso, não é? Como pastor e como na função aí de conselheiro, né? Para algumas situações, o que eu tenho visto é que Deus não deixa, não é? Com que os seus filhos andem nas trevas, não é? Mas isso é exposto. Tem gente que está lá, Deus não fez nada, Deus não liga para isso, porque até aqui eu não fui, não é castigado, um raio não veio, caiu na minha cabeça, nada, e ele segue na prática, né? Até que um dia Deus dá aquele holofote, não é? Santo, aleluia, glória a Deus, vrap, e põe na luz tudo aquilo que estava oculto nas trevas, né? Para a vergonha, não é? Daquele que assim o praticava. Eu me lembro de um caso de um irmão que às madrugadas ele estava ali envolvido com coisa que não devia e usando pelo computador e sempre, não é, entre chats e filmes e coisas que não devia, enquanto a família toda dormindo, ele estava lá. Um belo dia, ele fechou o computador, não é, porque a esposa acordou de madrugada, ele se assustou, fechou o computador, só que ele, não é, acabou pelo susto e ali esqueceu de ir lá e limpar o rastro que ele tinha deixado, né? E foi dormir. No dia seguinte, quem acordou primeiro foi a esposa, e ela foi direto ao computador, porque ela precisava fazer alguma coisa. Quando ela abre o computador, ela dá de cara exatamente com toda a coisa errada ali, não é? Então, é aquilo, meu irmão.
chega uma hora, não é, que vem a luz do Senhor, porque Deus não deixa seus filhos andando nas trevas. Deus é aquele que cuida, e Ele disciplina. E foi muito doído, muito sofrido. Pela graça de Deus, não é? Eles se reconciliaram depois de um período muito duro entre brigas, e ela queria, não é? Enfim, deixá-lo, e foi muito difícil, mas no final, pela graça de Deus, não é? Se reconciliaram, ele se arrependeu, abandonou aquelas práticas, não é? E aprendeu da maneira mais difícil que foi, não é? Penso eu, com essa exposição, porque toda a família tomou conhecimento, foi uma coisa terrível, porque ela estava magoada e saiu contando por aí, né? Então, que situação terrível. Mas o fato é que Deus expõe à luz, né, tudo o que está nas trevas, e por isso no verso 13 diz: mas tudo o que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visível todas as coisas. Deus faz enxergar, né? Aquilo que você finge que não vê, Deus faz enxergar. Não está vendo, não? Espera só um pouquinho. Não é? E assim vai. Então, dessa maneira, o apóstolo Paulo está dizendo: olha, você deve viver como um filho da luz e não como um filho da desobediência. Isso não é compatível. E aí, no verso 4, concluindo tudo isso, 14, perdão, ele vai dizer: por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. E aqui ele diz, não é? Porque é isto que foi dito, no verso 14. E aí, geralmente, as citações que Paulo faz é alguma citação de algum profeta, é alguma citação de algum salmo, não é? É uma citação de um texto bíblico. Este texto aqui, em especial, esta citação, não há um par bíblico aqui, não é? E o que ele está a dizer aqui é como um profeta, ele está anunciando. Por isso que foi dito, é isso que Cristo diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. E, ora, não foi exatamente isso que aconteceu conosco? Quando da eternidade ouvimos ecoar o nosso nome, e Deus nos trouxe da morte para a vida e resplandeceu sobre nós, ou seja, a luz do Senhor, Cristo, resplandeceu sobre todos nós. Por isso agora vivamos como filhos da luz, não é? Então aqui tudo isso é de ordem prática, para o crente aprender que ele não tem que ficar com piadinha suja, que ele não tem que ficar com piadinha obscena, com dancinha, com falinha, com imitaçãozinha. Isso não é para mim, não é para você. Isso o filho da desobediência faz, e parece até engraçado, não é? Mas isso, meu irmão, ofende, não é, a glória de Deus. E porque ofende a glória de Deus, e eu devo discernir o que é agradável ao Senhor, eu não devo fazer nada disso, mas eu devo viver como filho da luz, não é? Porque Cristo resplandeceu sobre mim, e Ele me trouxe da morte, das trevas, né, para a luz, para a sua gloriosa luz, para a vida. Então isso é bem prático e direto, não é? Parece, muita gente quando ouve, parece que está falando ou se referindo a jovens, né? Parece que está direcionando para jovens, mas não é não, meu irmão. Tem muito marmanjão aí, né, que permanece com aquela casca de espiritual, mas que é só se juntar com alguns amiguinhos antigos aí, que aflora tudo de novo, né? Porque o evangelho, meu irmão, essa é uma verdade importante. Ele não trata o externo para o interno. O evangelho, ele trata o interno, que ninguém vê, e que se reflete com o passar do tempo no externo, onde as pessoas vão dizer e falar: uau, eu acho que você é crente, você não é crente, né? Agora, aquele que tem aquela capa, não é? E tem atitudes quando não, os outros não estão vendo, né? Ou estão com os grupinhos que não são os grupinhos da igreja, e aí tem outro padrão de comportamento, de fala, de brincadeiras e tudo mais, é este que ainda o interior não está tratado. Tem 3 tipos de vida no mundo, meu irmão, aparentemente, a não ser que descubra uma quarta, não é? Vem aí um alienígena que a gente não conhece ainda. Mas você tem a vida animal, não é? Manifestada aí nas plantas, manifestada nos animais domésticos, silvestres, etc. Esse tipo, não é, de existência. Você tem a vida do ser humano, que está nas trevas, ou seja, apartado de Deus, separado, não é? Portanto, da existência, não é? Do Senhor, afastado da luz, está nas trevas. E você tem aquele que nasceu de novo,
que é a vida nova em Cristo. São 3 tipos aí de existência. E Paulo também apresenta que tem aí o homem, né? São 3 tipos de homem, né? Existe o homem natural. Quem é o natural? É o que não nasceu de novo, é o que continua nas trevas, é o que continua morto nas suas transgressões e pecados. Você tem o homem espiritual, que é aquele que nasceu de novo e anda no espírito, e você tem o homem carnal, que é aquele que nasceu de novo, mas persiste em seguir o caminho do natural. Então, 3 tipos de existência. E aí é por isso, e exatamente por isso, que o apóstolo Paulo se debruça aqui pelo Espírito a escrever essa epístola, dizendo de ordem prática o que a gente deve fugir, como José fugiu. Né? E se ele registrou, se o Espírito deu ao apóstolo Paulo o registro dessas palavras, é porque essa é a condição que a gente está submetido todos os dias. Toda hora vem, não é? Quando a gente está em várias situações, a possibilidade de partir, não é, para a ofensa, para a imoralidade ou para qualquer coisa, ou, né, suprimir essa reação natural da carne, não é, pelo Espírito e seguir o caminho do Senhor, não é? Várias vezes você deve ter passado por experiências que as pessoas estão falando alguma coisa e quando você chega perto, porque sabem que você serve a Deus, não é? O assunto muda. Eles ficam envergonhados de contar determinada coisa e tudo mais, não é? Glória a Deus por isso, meu irmão. E se ainda tiram sarro, dizendo, lá vem o crentinho, né? A gente deve exultar no Senhor, porque essa é a marca do cristão. Ele é diferente do mundo, né? E o mundo jamais vai andar de mãos dadas com a igreja, porque Deus pôs inimizade entre o mundo e a descendência da mulher. E a mulher na Bíblia é a igreja, né? É o contexto da igreja. Deus pôs inimizade. Isso está lá na fala que o Senhor traz lá para a serpente, lá atrás, em Gênesis, né? Então, o mundo não anda em conjunto com a igreja, o mundo odeia a igreja, não é? E é assim, e vai ser assim, porque quem fez assim foi Deus. Deus pôs inimizade entre a mulher e o descendente da mulher e o descendente da serpente, entre o filho da luz e o filho, não é, da desobediência, o filho das trevas. Então, meu irmão, parecer com o mundo, não é? Ou está na condição do homem natural, ou está na condição do homem carnal. Ambos precisam se arrepender e andar no Espírito, né, para que tenham vida e vida em abundância. Amém, meus irmãos? E aí, a partir disso, nós já encerramos aqui, o apóstolo Paulo vai continuar falando sobre agora a questão da comunhão, não é? Com os irmãos e o que precisa para essa comunhão. Depois ele segue para as questões conjugais, pais e filhos, e assim por diante, até o fim dessa epístola. Amém, meus irmãos?